A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Estamos na oitava da Páscoa, ou seja, o período de 8 dias, do domingo de Páscoa até o domingo seguinte, onde celebramos a solenidade da Páscoa do Senhor como se fosse um único dia. Portanto, nesta semana, traremos todos os dias mensagens sobre a Páscoa, que é o centro da vida cristã. A começar pelo padre Leonardo Wagner. Então, os primeiros cristãos, que nós chamamos de igreja primitiva, até a igreja apostólica, até a morte do último apóstolo, eles foram testemunhas, ou grande parte, daqueles primeiríssimos cristãos, foram testemunhas oculares dos acontecimentos pascais. Ou seja, ou estavam presentes, ouviram de longe, ou ouviram falar do que aconteceu naqueles dias. Aquela conversa dos discípulos a caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, quando encontram Jesus sem reconhecer que é Jesus. E eles falam para Jesus, mas será possível que você não sabe do que aconteceu? Quer dizer, foi uma notícia muito badalada. Eles ficam admirados, como é que esse forasteiro aqui não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Jesus, o profeta, que fazia milagres, etc., etc., foi crucificado e morreu. Já fazem 3 dias que aconteceu isso. Vocês lembram daquele diálogo dos discípulos de Emaús, Então, a primeiríssima geração cristã foram testemunhas oculares, ou pelo menos conheciam alguém que fora testemunha ocular. Os apóstolos eram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. E muitos discípulos, São Paulo vai dizer, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Então, os cristãos, a mandato de Jesus, começaram a se reunir no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Então, isso vai estar lá no livro do Apocalipse, uma menção a esse dia, o dia do Senhor. Então, o domingo começou a ser chamado de dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, no primeiro século e até hoje, era celebrada já todos os domingos. A Santíssima Eucaristia é o memorial do Cristo morto e ressuscitado. Então, é o sacrifício de Cristo e é no domingo, se celebra o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Então, cada Eucaristia, nós podemos dizer que é Páscoa, porque se celebra o sacrifício de Cristo e se contempla e se comunga o Cristo ressuscitado presente na Santa Hóstia. Já no século II, a partir do segundo século, se começam a celebrar em Jerusalém. Interessante isso, então no século II, século III, século IV. Mas nos primeiríssimos séculos, se começam a celebrar em Jerusalém, que foi palco dos acontecimentos históricos, se começam a celebrar uma festa, uma comemoração, uma solenidade, em memória da Páscoa anual. Então, naquele dia em que Jesus fora crucificado e sepultado e ressuscitado, os 3 dias, e ressuscitou. Então, em Jerusalém começa a se celebrar
os acontecimentos históricos. Imagina como é forte para aquelas pessoas, os cristãos de Jerusalém, andar, morar, conhecer, né, conviver naqueles espaços físicos, né, aonde os acontecimentos da redenção aconteceram. Então, é um privilégio muito grande morar em Jerusalém. Né? Para nós cristãos, é um privilégio muito grande. Né? Então, estar nos lugares aonde aquilo aconteceu. Então, aconteceu no século IV, se não me engano, terceiro ou quarto século, que uma peregrina chamada Eutéria, esqueci o nome dela, foi a Jerusalém e lá ela fez um diário. Esse diário ficou muito famoso. Né? Então ela saiu de Roma, foi até Jerusalém em peregrinação. Né? As peregrinações são sempre penitenciais. E lá ela visitou, não só em Jerusalém, na Terra Santa, mas lá ela visitou os locais aonde aconteceram os fatos do Evangelho. E ela escreveu um livro, um diário. Né? Esse diário, Itinerarium, né? A viagem desta peregrina, levou para Jerusalém, levou para Roma, levou para o Ocidente as notícias daquilo que se aconteciam na Cidade Santa. Então ela foi testemunha de muitas coisas que eles faziam em comemoração, em celebração do Tríduo Pascal, da Páscoa de Jesus. Então, a partir do século II, já se começa no Ocidente, nas outras igrejas do mundo inteiro, né? Quando a gente fala igreja, nós estamos falando de diocese, tá? Só existia uma igreja católica, a única igreja de Cristo até o século XVI, né? Onde houve a Revolução, o cisma protestante. Já no século II, no Ocidente, em outras partes do mundo, já se celebrava uma vez por ano a ressurreição de Cristo. Então, os cristãos, com toda a solenidade, com toda a importância naquele momento, faziam, né, a celebração da ressurreição de Jesus. Então, a Páscoa, ela sempre foi entendida, desde o Novo Testamento, como o centro da nossa vida cristã. Por que o centro da nossa vida cristã? Porque na Páscoa aconteceu a nossa redenção. A nossa redenção acontece com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não só ressurreição, mas paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, esses acontecimentos são os acontecimentos centrais da nossa fé. Nós somos cristãos, nós fomos salvos porque Cristo ressuscitou, e nós somos cristãos porque acreditamos no testemunho dos apóstolos que Cristo está ressuscitado. Padeceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como nós rezamos no credo. Né? Então, toda a liturgia católica, né, toda a nossa liturgia cristã, toda a celebração cristã gira em torno do mistério pascal. Inclusive as orações, a própria oração da igreja, que hoje é chamada de liturgia das horas, tradicionalmente era chamada de ofício divino, a própria oração da igreja celebra no dia os mistérios pascais. Então a gente vai celebrar, por exemplo, de manhã na oração das laudes, as laudes matutine, o louvor da manhã, né, as laudes, é a celebração da ressurreição de Cristo. E aí, cada hora canônica, cada hora litúrgica de oração, é memória de um acontecimento da Páscoa. Então, 9 horas da manhã, a prisão de Jesus, mas também o Pentecostes. 9 horas da manhã é quando Jesus toma a cruz, né, é condenado à morte. Então, meio-dia, a crucifixão de Jesus. 3 da tarde, a morte de Jesus na cruz. Né? 5 da tarde, no pôr do sol, a descida de Jesus da cruz, o sepultamento. Então, essas horas litúrgicas, canônicas, celebram o mistério pascal. Também a semana. Então, o domingo é o dia da ressurreição. Então, cada semana, nós celebramos o mistério pascal. E de modo mais sublime, mais evidente, rememorando o acontecimento histórico, nós celebramos uma vez por ano, né? Isso remonta aos primeiros cristãos,
a Páscoa de Jesus. Então, aquele acontecimento histórico naquela data, né, em que Jesus sofreu a paixão, a morte e a ressurreição por nós. Só continuando o que eu estava dizendo, né, todos os sacramentos da igreja são o mistério pascal. Veja bem, vou explicar isso aqui que está muito teológico, né, está meio nas nuvens. E eu não gosto de falar coisa muito... vamos na prática, né? Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou. E através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos salvos, não é verdade? Então a nossa salvação vem da paixão, morte e ressurreição de Jesus, quando Ele paga o preço dos nossos pecados e nos dá a vitória pela sua ressurreição. Pois bem, esse acontecimento histórico, ele tem um lugar, Jerusalém, tem uma data, aconteceu lá no ano 33, mais ou menos, ou seja, ele está limitado a um tempo e a um espaço. O espaço, né? Jerusalém, e ao tempo, 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. Como é que esse acontecimento histórico, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, acontecida há 2000 anos atrás, num local específico, Jerusalém, como é que esse acontecimento que me salvou, ele chega até mim? Ele chega até mim através da igreja que Jesus instituiu e através dos sacramentos que Cristo instituiu. Então, cada sacramento é canal da graça de salvação alcançada por Cristo, por mim, na sua cruz e ressurreição. Jorrou daquela cruz, salvação enfim nos alcançou. Teus olhos encontrei, me salvou, me resgatou, justificou. Não poupou seu próprio filho, para tirar condenação que pesava sobre mim. Só tu és refúgio, só tu és bondade, só tu és verdade, Senhor. Só tu és minha paz, só tu és
esperança, só tu és graça e amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
Meus queridos irmãos, nós agora então iniciamos esse tempo extraordinário do tempo pascal com a oitava de Páscoa. Nestes 8 dias, a Igreja celebra esta semana inteira como um único dia, o dia da Páscoa. Até a liturgia é uma espécie de repetição do domingo de Páscoa. E nós queremos aprofundar esse mistério, que é o mistério central da nossa fé. É importante nós entendermos que o que nós celebramos na Páscoa não é simplesmente a ressurreição de Jesus. Na Páscoa, nós celebramos uma passagem. É importante esse caráter de passagem. Por quê? Porque senão nós terminamos perdendo uma das partes do mistério. Ou seja, existem os dois lados de uma moeda. É paixão, morte e ressurreição. Exatamente por isto é que a Igreja celebra este grande tempo litúrgico com esses dois tempos fortes que são a Quaresma e a Páscoa, que, diminuídos em miniatura, são a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Ou seja, a dor, o pecado, a morte, a cruz, com a redenção, a vida nova, a ressurreição, a salvação. E é aqui então que a Páscoa adquire o seu verdadeiro significado. Algumas pessoas correm o risco de viver uma espécie de heresia. Sim, me desculpe usar essa palavra, mas é que a palavra heresia quer dizer exatamente isso. Hairesis quer dizer escolha. Ou seja, como se a gente fosse agora escolher entre a cruz e a ressurreição. Como se houvesse algum sentido falar de ressurreição sem antes viver realmente a cruz. O padre Joseph Ratzinger, ou seja, o teólogo Joseph Ratzinger, que depois seria o Papa Bento XVI, ele diz no seu livro Dogma e Anúncio que não tem direito de cantar o Aleluia na manhã de Páscoa quem não chorou os seus pecados na Sexta-feira Santa. E é exatamente esta a tônica espiritual destes dias de oitava de Páscoa. Sim, cantamos o grande alegria, a grande aleluia pascal, mas cantamos e vivemos isso sabendo que a morte foi pisada com a morte do Cristo, que o demônio foi derrotado com a obediência de Cristo na cruz e que o pecado foi destruído. Por quê? Porque agora o que nós temos é o Cristo que, obediente, inocente, imolado na cruz, que triunfa e triunfa para manifestar essa grande vitória. Então, tudo que nós iremos celebrar nesses dias só tem sentido se nós, com este grande respiro, olharmos para o tempo pascal como a resposta de Deus para aquelas dores laboriosas, aquelas dores que são um trabalho de parto vivido durante a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus ressuscitado, quando aparece mostrando suas chagas. Sim, tudo está tão perfeito, tudo está tão maravilhoso, é vida nova, o corpo de Cristo está glorioso, ele já não padece mais, já não sofre mais, ele é capaz de entrar em lugares fechados, ele é capaz de se transferir de Jerusalém para a Galileia de repente, ele é capaz de se apresentar na forma que ele quiser. Mas quando ele se apresenta, as chagas estão lá. E aquelas chagas são um sinal claro de que o ressuscitado é o crucificado e que a morte foi vencida. Por isso, podemos cantar Aleluia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei descido, a região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. A esperança que acende o coração, exultai na vitória do Rei da Glória. Vivo está, ele vivo está, venceu a morte, o meu Redentor. O Cordeiro vivo está, o meu Cristo vivo está, ressuscitou. Vivo está, ele vivo está, venceu a morte, o meu Redentor. O Cordeiro vivo está, o meu Cristo vivo está, ressuscitou. Posto por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Depois da deposição de Jesus no sepulcro, Maria é a única que permanece a ter viva a chama da fé.
preparando-se para acolher o anúncio jubiloso e surpreendente da ressurreição. A espera vivida no Sábado Santo constitui um dos momentos mais altos da fé da Mãe do Senhor. Na obscuridade que envolve o universo, ela entrega-se plenamente ao Deus da vida e, recordando as palavras do Filho, espera a realização plena das promessas divinas. Os evangelhos narram diversas aparições do ressuscitado, mas não o encontro de Jesus com a sua mãe. Este silêncio não deve levar a concluir que depois da ressurreição, Cristo não tenha aparecido a Maria. Convida-nos, ao contrário, a procurar os motivos dessa escolha por parte dos evangelistas. Supondo uma omissão, ela poderia ser atribuída ao fato que tudo o que é necessário para o nosso conhecimento salvífico é confiado à palavra de testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, aos apóstolos que com grande poder deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Antes que a eles, o ressuscitado apareceu a algumas mulheres fiéis, por causa da sua função eclesial. Ide dizer a meus irmãos que partam para a Galiléia, e lá me verão. Se os autores do Novo Testamento não falam do encontro da mãe com o filho ressuscitado, isto talvez seja atribuível ao fato que semelhante testemunho poderia ser considerado, por parte daqueles que negavam a ressurreição do Senhor, muito interessado e, portanto, não digno de fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Mãe, me ensina a confiar. Ensina-me a ter fé em Jesus. Mãe, me ensina a esperar. Ensina-me a ter fé em Jesus. Quero conhecer teu filho. Quero caminhar com ele. Quero conhecer teu filho. Quero caminhar com ele. Ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé, Maria. Ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé. Quero conhecer teu filho. Quero caminhar com ele.
recorremos a vós. Santa Maria, rogai por nós que recorremos